Era uma noite fria e silenciosa na cidade de Puebla, no México. Elias Samael, um vigilante de meia-idade, sentia-se atraído pelo sobrenatural desde jovem. Certo dia, após seu turno noturno, ele decidiu satisfazer sua curiosidade e mergulhar no desconhecido. Adquiriu um tabuleiro Ouija, um artefato místico com mais de 100 anos de história, e se preparou para uma experiência que mudaria sua vida. Ao posicionar as mãos no indicador móvel do tabuleiro, Elias sentiu uma energia estranha percorrer seu corpo. Inicialmente, as mensagens eram sutis, mas à medida que a noite avançava, fenômenos sobrenaturais começaram a assombrá-lo. Portas rangiam sem motivo aparente, luzes piscavam e sombras dançavam nas paredes. Contudo, a curiosidade de Elias apenas crescia diante desses eventos inexplicáveis. Em vez de recuar diante do desconhecido, Elias tomou uma decisão imprudente. Sentindo-se atraído por uma entidade maligna, ele resolveu realizar um ritual para se comunicar com ela. A partir desse ponto, sua vida se transformou em um pesadelo ininterrupto. A entidade maligna passou a atormentar Elias incessantemente. Aterrorizava-o com aparições grotescas, estrondos que ecoavam pela casa vazia e visões aterrorizantes. Paralisia do sono, pesadelos intensos e episódios de possessão fizeram parte de seu cotidiano. Elias estava preso em um mundo onde o sobrenatural e o paranormal eram indistinguíveis da realidade. A casa de Elias tornou-se um terreno infestado de atividade paranormal. A entidade não apenas atacava sua mente, mas também seu corpo. Seus amigos e familiares, alheios à sua descida ao abismo, notaram sua saúde mental e física se deteriorando rapidamente. Desesperado, Elias decidiu enfrentar a entidade sozinho. Partiu para uma floresta isolada, onde realizou um ritual desesperado na esperança de se libertar do domínio maligno que o aprisionava. Dias depois, seu corpo foi descoberto, sem vida e marcado por sinais de uma luta sobrenatural. Um amigo próximo encontrou vídeos perturbadores no celular de Elias. As imagens revelavam visões aterrorizantes, sons angustiantes e a transformação gradual de um homem em um receptáculo do desconhecido. A verdade sobre os horrores enfrentados por Elias veio à tona, alertando todos aqueles que ousassem brincar com forças além de sua compreensão. A história de Elias Samael serve como um lembrete sombrio de que o sobrenatural não deve ser subestimado. A curiosidade pode levar a caminhos inescrutáveis, e a busca pelo desconhecido pode se tornar um pesadelo que devora a alma daqueles que ousam desafiar as barreiras entre os mundos. A vida na roça era repleta de mistérios e tradições que permeavam o cotidiano da minha família. Meu avô, um homem sábio e enraizado nas tradições antigas, sempre nos alertava sobre a importância de respeitar a natureza e suas forças ocultas. Contudo, quando eu tinha apenas 5 anos, deparei-me com algo que desafiava toda a minha compreensão infantil. Toda lua cheia, meu avô nos reunia antes do anoitecer e ordenava que nos trancássemos em casa, permanecendo em silêncio absoluto. Éramos proibidos de atender a porta ou abrir qualquer janela. Na minha ingenuidade infantil, eu não compreendia completamente o motivo por trás dessas precauções, mas obedecia cegamente. Numa noite em que a lua cheia iluminava o céu,
fui despertada pela necessidade urgente de ir ao banheiro. Desci as escadas do sótão com cautela, mas mal sabia que aquela noite mudaria minha vida para sempre. Sentada no vaso, fui surpreendida por uivos sinistros e arranhões na porta da cozinha. Meu coração acelerou, e o medo se apoderou de mim. Apressei-me em me limpar, mas ao tentar subir as escadas do sótão, ouvi batidas inquietantes nas venezianas da janela da sala. O pavor se intensificou quando as batidas se transferiram para a porta da sala. Desesperada, eu queria gritar, mas o choro abafado me impedia. Subi de 4 as escadas para o sótão, sem portas para me proteger, sentindo-me vulnerável e aterrorizada. Ao acordar minha irmã para compartilhar o horror que vivi, ela, ainda sonolenta, me repreendeu com um chinelo e mandou que eu parasse de inventar histórias. Incapaz de dormir, permaneci acordada, enquanto os barulhos perturbadores cessaram com o despertar da minha irmã. Na manhã seguinte, busquei meu avô e relatei os eventos angustiantes da noite anterior. Sua resposta, como a de minha irmã, foi que eu provavelmente tivera um pesadelo. Contudo, uma semana depois, ouvi meu avô discutindo o assunto com o vizinho, que afirmou ter ouvido os mesmos sons. Para ele, era obra de um lobisomem que vagueava pelos arredores. A verdade permanece obscura até hoje. Na vastidão da roça, entre o mato e as sombras, algo se movia. A lembrança daquela noite ainda me assombra, deixando-me com a certeza de que, seja lá o que for, não era algo benigno. A roça, que antes era um paraíso, tornou-se um terreno enigmático, onde as fronteiras entre a realidade e o sobrenatural eram tênues e imprevisíveis. Uma noite tranquila transformou-se em um pesadelo vivo quando a paralisia do sono envolveu meu corpo, aprisionando-me em um mundo surreal e aterrorizante. Durante esse episódio assustador, vi-me fora da cama, vagando pelo corredor em direção ao banheiro. Ao abrir a porta, deparei-me com uma figura feminina, cabelos escuros caídos sobre os ombros, sentada no chão e de costas para mim. A tensão no ar era palpável quando ela lentamente virou-se, revelando um sorriso malicioso que gelou meu sangue. Um medo profundo apertou meu peito enquanto eu me via voltando rapidamente para o quarto. Deitado na cama, vi a mesma mulher nos pés da cama, tentando se aproximar com uma determinação assustadora. Cada tentativa de empurrá-la era inútil, ela persistia, sorrindo malevolamente. Em meio a essa batalha onírica, minhas palavras buscavam respostas sobre meu irmão falecido. Perguntava-lhe o que ele desejava me transmitir, mas a figura sinistra permanecia em silêncio, concentrada em sua tentativa de se aproximar. A atmosfera tornava-se ainda mais opressiva a cada pergunta não respondida. Finalmente, consegui romper o transe da paralisia do sono, despertando abruptamente. A luminosidade do quarto indicava que era 2h45 da manhã, enquanto meu corpo pulsava com a adrenalina da experiência perturbadora. Ao analisar meu entorno, percebi algo perturbador, um roxo e um arranhão na coxa, evidências físicas da batalha imaginária. Ao amanhecer, a estranheza persistia. A ferida na coxa não doía, e eu tinha certeza de não ter batido em nada durante a noite. Mais perturbador ainda, ao entrar no banheiro, um odor pungente de enxofre impregnava o ambiente.
O cheiro não se dissipava, como se tivesse penetrado nas paredes e nos azulejos. A busca por respostas tornou-se uma obsessão, mas a figura sombria permanecia muda. O que queria aquela mulher? Por que escolheu assombrar meus sonhos? Enquanto o dia avançava, a presença do enxofre pairava no ar, deixando-me com a certeza de que algo além do compreensível acontecerá naquela noite, algo que ultrapassava os limites do sonho e da realidade. A atmosfera noturna era densa, mergulhada em silêncio e pontuada apenas pelos sussurros das sombras. A curiosa crença de que engolimos, em média, 8 aranhas durante toda a vida enquanto dormimos pairava no ar. Uma afirmação macabra que se tornou um prenúncio sinistro para minha família. Tudo começou quando meu irmão acordou de madrugada, visivelmente perturbado, relatando uma teia em sua boca. A princípio, achei aquilo engraçado e sugeri que ele lavasse o rosto. Dias depois, eu mesmo acordei com a mesma sensação desconfortável, mas não dei importância, atribuindo isso aos inevitáveis percalços da noite. Minha mãe sugeriu que esses fenômenos estavam relacionados à desordem do meu quarto, uma explicação que, na época, pareceu suficiente. Contudo, conforme os dias avançavam, aranhas notívagas começaram a aparecer pela casa, diminuindo gradualmente com o tempo. Quando minha família saiu de viagem, convidei minha namorada para passar alguns dias em casa. Durante esse período, tentamos manter a ordem e nos proteger de insetos indesejáveis. Uma noite, por descuido, deixei a janela aberta, resultando em uma invasão de insetos. Mesmo após uma investida com o dedetizador, a noite seguiu tranquila. Entretanto, minha namorada começou a manifestar sintomas alarmantes após essa estadia. Ela alegava ter engolido algo que a incomodava, uma sensação de que algo se movia em seu estômago. Em um fim de semana subsequente, quando ela voltou para minha casa, sua condição piorou. Ela mencionou sentir teias de aranha em sua boca e confessou estar com medo de ir ao médico. Desesperado para aliviar seu desconforto, ofereci um remédio que, para minha mãe, era eficaz em casos de mal-estar. Ao ingerir o suposto suco, minha namorada começou a vomitar, mas o que emergiu dela era algo surreal e aterrorizante: aranhas. Centenas delas saíram de seu estômago e começaram a invadir seu corpo, emergindo por todos os orifícios possíveis. Em pânico, liguei para a ambulância, mas a incredulidade do atendente ecoava do outro lado da linha. Insisti, chorei e implorei até que, finalmente, alguém acreditou e enviou socorro. Infelizmente, quando os paramédicos chegaram, era tarde demais. Minha namorada havia sucumbido a uma morte horrenda e inexplicável. A casa, agora envolta em uma aura sombria, tornou-se testemunha silenciosa do pesadelo que vivemos. O terror das aranhas persistia, assim como a pergunta angustiante: o que havia desencadeado esse horrível evento? A busca por respostas se tornou uma jornada obscura, enquanto a lembrança macabra da noite da invasão aracnídea permanecia viva em nossas mentes. No rastro do carnaval, um período carregado de folia, máscaras e celebração, existe um cenário oculto que escapa aos olhos humanos, uma batalha intensa entre o bem e o mal, que se desenrola nos reinos espirituais.
Durante esses dias, legiões de luz, guardiões, arcanjos e seres de dimensões superiores travam combates terríveis para manter o equilíbrio cósmico. A narrativa que compartilharei ocorreu com uma conhecida da minha família, uma mulher que, persuadida pelo irmão e amigos, decidiu participar de um baile carnavalesco em um clube renomado da cidade. No entanto, sua noite de diversão transformou-se em uma experiência assombrosa. Ao adentrar o salão festivo, arrependimento a envolveu imediatamente. Arrepios percorreram sua espinha, o suor brotou de sua pele e um incômodo crescente a dominou. Diante de seus olhos, uma realidade distorcida se desdobrava. Seres horrendos e deformados, com características que refletiam suas mortes violentas, permeavam o ambiente. A mulher, única capaz de perceber essas entidades sombrias, testemunhava-as misturando-se aos vivos, dançando, fumando e bebendo. Uma macabra simbiose entre os espíritos monstruosos e os foliões se desenhava, enquanto os primeiros vampirizavam e instigavam os segundos a se entregarem ao álcool e à festividade desenfreada. Alguns destes espíritos, cientes de que a mulher os via, a provocavam e chamavam com gestos obscenos, convidando-a para dançar em uma sinistra e sedutora sintonia. O clube se tornará um palco de dualidade, onde a linha entre vivos e mortos, alegria e desespero, desfalecia. Dominada pelas más vibrações, a mulher, mal chegando ao local, decidiu abandonar a festa imediatamente. Ao retornar para casa, tomou um banho para purificar-se e entregou-se a uma prece fervorosa, mas após seu banho ela foi à sua sala, e lá ela encontrou um espírito. Um homem, alto-magro, de aparência não tão agradável, que ela encarava, com um sorriso na cara assustador, seus olhos brilhavam no escuro. Ela, morrendo de medo, fechou seus olhos, e orou como jamais orou, e quando ela abriu seus olhos novamente ele já havia sumido. Após esses acontecimentos aterrorizantes ela decidiu não mais sair durante o período carnavalesco. Médiuns videntes evitam sair de casa nesse momento, cientes da abertura de portais que permite a liberação de espíritos inferiores e maléficos. Essas entidades, atraídas pelas baixas vibrações dos foliões, alimentam-se de sua energia vital. Formas horrendas e aterrorizantes se manifestam, visíveis aos olhos daqueles que têm o dom de enxergar além. Assim, a festividade carnavalesca, que muitos acreditam ser apenas um momento de alegria, esconde um universo sombrio que se revela aos poucos. E ao som da música de Caetano Veloso, que proclama que atrás do trio elétrico também vai quem já morreu, percebemos que, nesse período, as fronteiras entre os vivos e os mortos são tênues, e a festa é, na verdade, um palco onde ambos se encontram, desencadeando uma dança macabra entre dois mundos. Meus queridos amigos, já passaram por algo semelhante? Eu vou ficando por aqui e agradeço a todos que ficaram e ouviram até o final. Não se esqueça de curtir, seguir o canal e assistir ao próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.